pessoal! Vamos começar nossa live de hoje sobre o que acontece quando a empresa optante pelo Simples Nacional ultrapassa o sublimite do ICMS. Eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista e professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas. Boa noite para quem está entrando. Só me dê um feedback se som e imagem está ok, para a gente começar a nossa live. Eu vou colocar aqui os slides que eu vou utilizar da live de hoje. E tudo começa com o seguinte: apesar do nome ser sugestivo, Simples Nacional, esse regime de simples não tem nada, porque tanto a Lei Complementar 123 de 2006, que criou o regime do Simples Nacional, como o regulamento do Simples, que é a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018, é cheio de especificidade. Então, é muito importante que o empresário que vai abrir uma empresa, ele contrate o trabalho de um consultor tributário para verificar qual o melhor regime de tributação que ele vai utilizar, porque o regime do Simples Nacional é um regime facultativo. E muitas das vezes tem atividades que não vale a pena estar no regime do Simples Nacional. A partir de janeiro de 2018, houve várias regras novas nesse regime. O limite para estar nesse regime do Simples Nacional, o limite de receita bruta no ano é de até 4.800.000, sendo que para dois tributos, que são o ICMS e o ISS, existe um sublimite nos estados e nos municípios que estão no território desses estados. E aí, ultrapassado esse sublimite, e nós vamos estar tratando aqui da ultrapassagem do sublimite do ICMS somente, a empresa passa a estar impedida de recolher o ICMS no regime do Simples Nacional, então ela vai recolher lá no DAS somente os tributos federais, e o ICMS tem que seguir a legislação tributária das demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. E aí nós vamos estar verificando aqui no passo a passo da nossa live em que momento essa empresa ela vai estar impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional, tendo que apurar débito menos crédito, fazer extração fiscal digital do ICMS e também verificar qual é a situação tributária do ICMS de cada mercadoria e se tem benefício fiscal. Então, há dois tipos de sublimites do ICMS nos estados. Para os estados que têm o PIB de até 1%, ele pode optar que o sublimite do ICMS de receita bruta no ano seja de até 1.800.000. E para os estados que têm um PIB superior a 1%, que é o caso do estado do Rio de Janeiro, é obrigado a utilizar como sublimite do ICMS de receita bruta no ano de até 3.600.000 no ano. Então, o que acontece? Deixa eu só... fixar aqui. Para os estados que têm um PIB inferior a 1%, pode comunicar ao Comitê Gestor do Simples Nacional que no próximo ano ele quer utilizar o sublimite do ICMS de 1.800.000. Se ele não optar, fica sendo esse sublimite de 3.600.000. Até 2019, ok? Esses sublimites eram publicados através de resoluções do Comitê Gestor do Simples Nacional e vocês podem verificar lá no anexo 13 da resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 140 de 2018.
A partir de 2020, compete o presidente do Comitê Gestor do Simples Nacional divulgar mediante portaria qual vai ser o sublimite dos estados, o sublimite do ICMS de cada estado no ano subsequente. Então, em 2021, já foi publicado a portaria do Comitê Gestor do Simples Nacional 30 de 2020, informando. Deixa eu só. Meu slide aqui. Não quer descer? Agora desceu. Informando o seguinte: o sublimite do ICMS para o Amapá no ano de 2020 vai ser de 1.800.000 e vai ser de 3.600.000 o sublimite do ICMS para os demais estados. No caso do Rio de Janeiro, cai nessa segunda hipótese em que 2021 sublimite do ICMS de receita bruta no ano é de 3.600.000. O estado do Rio de Janeiro sempre vai ser o sublimite de 3.600.000, porque é estado cujo PIB é superior a 1%, e nesse caso é obrigado a utilizar esse tipo de sublimite no valor de 3.600.000, esse sublimite do ICMS de receita bruta no ano. Então, eu vou utilizar aqui como exemplo o sublimite do ICMS 3.600.000. Tendo uma receita bruta de até 3.600.000 no ano, vai a empresa, optante pelo Simples Nacional, recolher não só os tributos federais no DAS, mas também o ICMS. Ultrapassado esse sublimite de 3.600.000, já está impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional. Mas a partir de que data? Se essa ultrapassagem do sublimite de 3.600.000 for um excesso de até 20% desse valor, ou seja, se tiver dentro de uma receita bruta no ano de 4.320.000, porque 20% sobre 3.600.000 vai dar o valor de 4.320.000 no ano, então ultrapassou os 3.600.000, mas esse excesso é até 20% desse valor, ou seja, é até 4.320.000 de receita bruta no ano, só estará impedido de recolher o ICMS no Simples no ano calendário subsequente, ou seja, a partir de janeiro do próximo ano. Agora, se o excesso de ultrapassagem de 3.600.000 for superior a 20% desse valor, ou seja, se for superior a 4.320.000 de receita bruta no ano, estará impedido essa empresa de recolher o ICMS no Simples a partir do mês o quê? Subsequente. E aí essa situação é mais drástica, porque a partir do mês subsequente vai ter que utilizar a legislação tributária do ICMS das empresas não optantes pelo Simples Nacional, tendo que usar as alíquotas normais do ICMS previstas na legislação do estado onde essa empresa tiver estabelecida. E o profissional que tiver fazendo PG10D dessas empresas do Simples, tem que saber qual parâmetro que ele vai utilizar para verificar dentro do extrato do PG10 em que momento essa empresa ela vai estar impedida de recolher o ICMS lá no Simples Nacional. E o parâmetro que se usa lá no PG10D não é o RBT12. O RBT12 só é utilizado na fórmula do Simples Nacional para se chegar à alíquota efetiva que vai incidir sobre a receita bruta no mês. Então, o parâmetro que se usa de controle para saber se ultrapassou o sublimite ou não do ICMS é, todo mês de janeiro, a RBA. O que é a RBA? Receita Bruta do ano anterior. E a partir do mês de fevereiro, o parâmetro que se usa
para verificar se durante o ano ultrapassou o sublimite do ICMS do estado onde essa empresa está inscrita, é a RBA. O que é a RBA? Receita Bruta Acumulada do Ano Corrente. É a Receita Bruta Acumulada de janeiro até o período de apuração. E aí, existe, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Estava verificando aqui se eu tenho como desativar os comentários para vocês verificarem aí o slide. Consegui, que da outra vez não havia conseguido, acabei virando aqui a câmera ao contrário. Então, veja aqui, eu coloquei o seguinte exemplo. Levando em consideração o ano calendário 2019, então, janeiro, todo mês de janeiro, se usa como parâmetro para saber se a empresa vai entrar o ano com ICMS dentro do Simples ou não, é a RBAA, Receita Bruta Acumulada do ano anterior. Então, RBAA de 2019 é a Receita Bruta de janeiro a dezembro de 2018. É a receita bruta acumulada do ano anterior, que é do ano 2018. Situação 1. A RBA em 2018 foi inferior ou igual a 3.600.000, beleza. Vai entrar janeiro de 2019 recolhendo não só os tributos federais no DAS, mas também o próprio ICMS. Situação 2. A RBA em 2018 foi superior a 3.600.000, mais inferior a 4.800.000. A empresa vai entrar o ano de 2019 no regime do Simples Nacional somente para os tributos federais e vai estar impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional desde janeiro de 2019. Continuando aqui nos exemplos, situação 3. Ao longo de 2019, ao longo do ano, ou seja, a partir do mês de fevereiro, o critério que se usa para verificar se no ano corrente ultrapassou o sublimite do ICMS ou não é a RBA. O que é RBA? Receita Bruta Acumulada do ano corrente, que é a Receita Bruta Acumulada de janeiro até o período de apuração. Se eu estou apurando o mês de fevereiro de 2019, a RBA é a Receita Bruta de janeiro mais a Receita Bruta de fevereiro. Então, situação 3. A RBA em 2019 foi inferior ou igual a 3.600.000, a empresa continua recolhendo todos os tributos no Simples Nacional. Situação 4, a RBA em 2019 ultrapassou o sublimite de 3.600.000 em até 20%. Então, durante o ano de 2019, ultrapassou o sublimite de 3.600.000, mas esse excesso foi até 20% desse valor, foi até o valor de 4.320.000 de receita bruta no ano. Ela só vai estar impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional no ano calendário subsequente. E a situação 5 é a mais grave. A RBA em 2019 ultrapassou o sublimite de 3.600.000 em mais de 20%, ou seja, acima de 4.320.000, mas não ultrapassou os 4.800.000, continua no Simples Nacional para os tributos federais, mas a partir do mês subsequente já vai estar impedido de recolher o ICMS no Simples, tendo que parametrizar o seu sistema emissor de documento fiscal com as situações tributárias do ICMS normal, 00 tributado integralmente, 20 com redução de base de cálculo, contratar um consultor tributário para verificar, já que vai utilizar a legislação tributária das empresas do regime normal, se tem algum benefício fiscal. No caso do Estado do Rio de Janeiro, existe um manual de benefícios fiscais, que é o decreto 27.815,
de 2001, que traz todos os benefícios fiscais do ICMS para as empresas do regime normal, que também são aplicáveis para as empresas do Simples Nacional. O excesso de sublimite, que ultrapassou o sublimite do ICMS, está impedido de recolher esse ICMS no Simples Nacional. E dentro do XML dos documentos fiscais eletrônicos de circulação de mercadoria, seja a NFE modelo 55 ou a NFCE, que é a nota do consumidor eletrônico modelo 65, lá no campo dados do emitente da nota, vai ter um campo CRT. O que é CRT? Código de Regime Tributário, que vai passar a ser o código 2. 2 é empresa do Simples Nacional, excesso sublimite. Então tem que mudar tudo isso dentro do sistema emissor dessa empresa que ultrapassou esse sublimite do ICMS. E aqui eu vou estar mostrando para vocês um pedacinho do extrato do PG-10D. O profissional que trabalha com PG-10D tem que interpretar essas siglas e passar isso para o empresário. O empresário não pode deixar só nas mãos de quem faz o PG-10D dele. O empresário tem que saber essas siglas. Então, no próprio PG-10, no meu exemplo aí, é o PG-10 do mês de fevereiro de 2019, ele traz qual é a RBA, que é a Receita Bruta Acumulada do ano corrente, que é a Receita Bruta Acumulada de janeiro até o período de apuração. E traz também a RBA, que é a Receita Bruta Acumulada do ano anterior. Quando a empresa está na situação mais grave, que além de ter ultrapassado os 3.600.000, esse excesso for superior a 20%, ou seja, ultrapassou os 3.600.000 de receita bruta no ano em mais de 20%, ou seja, ultrapassou 4.320.000, o próprio PG-10D avisa, e aí o PG-10D ele traz a seguinte mensagem: ele não faz mais cálculo do ICMS. Se você for verificar no extrato do PG-10, o ICMS sai zerado, porque a partir do mês seguinte, essa empresa ela passa a apurar o ICMS no regime normal, estando impedido de recolher o ICMS no Simples Nacional. Então, o PG-10D, ele já avisa, ele diz o seguinte: a receita bruta acumulada em período de apuração anterior ultrapassou o sublimite adotado pelo Estado, portanto, o ICMS não está incluído no Simples para o estabelecimento localizado nesse Estado, devendo o recolhimento desse imposto ser feito na forma da legislação estadual, respectivamente. E ainda vem um quadrinho dizendo assim: impedido de recolher ICMS no DAS? Aí vem, sim. Então, o próprio PG-10 avisa, não faz cálculo mais do ICMS, zera quando o excesso do sublimite é superior a 20%, 3.600.000. A partir do mês subsequente, essa empresa ela já tem que emitir a nota de acordo com as regras do ICMS do regime normal, tendo que colocar Código de Regime Tributário 2, Simples Nacional excesso sublimite, tendo que parametrizar no seu sistema qual a situação tributária do ICMS de cada mercadoria. Se for, por exemplo, um supermercado que esteja no regime do Simples Nacional, que tenha 1.000 itens diferentes, vai ter que colocar a alíquota de cada produto, a alíquota do ICMS de cada produto, de acordo com a legislação tributária do ICMS das empresas do regime normal, verificar se tem algum benefício fiscal, e tudo isso precisa de um profissional que tem essas noções das regras do ICMS para poder ajudar a parametrizar o sistema emissor de nota fiscal dessas empresas. Outra coisa também importante é que o empresário, hoje, ele vai pelo nome sugestivo, acha que, por ser o nome Regime do Simples Nacional, é um regime simples, e antes de abrir a empresa, não contrata um profissional especializado em tributos para fazer um planejamento tributário, que existe planilhas de Excel
específicas de lucro presumido, lucro real e simulador do Simples Nacional. Inclusive, se vocês quiserem a planilha simulador do Simples Nacional, vão na bio da MG Treinamentos, cliquem no link e cliquem lá em lista VIP do WhatsApp e solicite por lá. Essa lista VIP do WhatsApp é uma lista em que você também pode solicitar que eu te cadastre nessa lista para receber semanalmente as nossas dicas tributárias. E por lá eu posso te mandar esse simulador do Simples Nacional, porque a planilha em Excel do lucro presumido e real eu não tenho. Mas você pode encontrar várias pessoas no Google oferecendo esse tipo aí de planilha. Outra coisa grave é o seguinte, é que uma vez nessa situação em que no mês subsequente já está impedido de recolher o ICMS no Simples Nacional, a empresa vai ter que fazer a extração fiscal digital do ICMS. E, nesse caso, muitas empresas ultrapassam esse sublimite 3.600.000 aqui no estado do Rio de Janeiro em mais de 20%, não estão entregando a FD, ICMS e IPI, e o estado do Rio de Janeiro, esse ano, impediu milhares de inscrições estaduais, porque é dado como impedida a inscrição estadual se ficar 3 meses consecutivos ou não, dentro de um período de 12 meses, sem entregar FD, ICMS e IPI. Daí, um conselho para vocês, sempre vejam o DEC, que é o domicílio eletrônico do contribuinte, no portal da Cefaz do Rio, porque antes do Estado impedir a inscrição da inscrição estadual como impedida, inscrição impedida, a empresa não pode emitir nota e nem comprar nada, não pode receber documento fiscal nenhum, porque sua inscrição está impedida, e para ativar essa inscrição tem que entregar as FDs, ICMS e IPI em atraso e recolher o ICMS no regime normal. Então tem que estar sempre olhando semanalmente o DEC, ok? Para verificar se está com inscrição impedida. Então, gente, a live de hoje foi essa. Eu vejo por que muitas empresas no regime do Simples Nacional elas fecham as portas em 2 anos, porque muitas das vezes não tem todos esses tipos de informações e não sabe que existe essa regra aí do ICMS, por exemplo, em que se ultrapassar 3.600.000, não estava na planilha dele de custo de pagar um ICMS normal, no caso do Rio de Janeiro a alíquota normal é de 20%, uma carga tributária muito maior, e aí pega essa empresa desprevenida, que acaba o quê? Quebrando. E então o empresário ele tem que se inteirar de toda a regra do negócio, ele tem que o profissional que estiver fazendo PG10 DLD não pode avisar para ele no mês um mês antes, dizendo que no mês subsequente ele está impedido de recolher o ICMS no Simples. Tem que já passar para esse empresário o que significa RBA lá no PG10D, para o próprio empresário poder controlar ali o sublimite dele do ICMS e poder se planejar futuramente para comprar um bom software de inventário, que uma vez impedido de recolher o ICMS no Simples Nacional, vai estar obrigado à estruturação fiscal digital do ICMS e o bloco H de inventário vai ter que ser entregue lá na FD, em regra, no mês de fevereiro, na competência fevereiro, para entregar no dia 20 do mês o quê? Subsequente, o inventário de 31 de dezembro do ano anterior. E muitas dessas empresas não têm esse inventário todo bem parametrizado. Inclusive com o sistema de emissão de nota fiscal, tem que estar tudo integrado
na empresa dele. No momento que emite a nota, já tem que fazer automaticamente a baixa do estoque no sistema lá de inventário, para poder passar esse inventário de forma real lá para EFD, ICMS e IPI, porque tem fiscos, ainda não peguei aqui no estado do Rio de Janeiro, mas tem Cefaz que está comunicando empresas que estão entregando a EFD, ICMS e IPI sem o bloco H, no mês em que é obrigada a entregar. Vou finalizar aqui a nossa live. Se alguém que entrou agora tiver alguma dúvida, pode fazer. Quem entrou agora e não segue a MG Treinamentos, entre na bio da MG Treinamentos, clique no link que tem lá e vá em lista VIP no WhatsApp, solicite o seu cadastro para receber semanalmente as nossas dicas tributárias e solicita também lá por lá o simulador que eu tenho para achar a alíquota efetiva do Simples Nacional, de acordo com o anexo que a empresa estiver o quê? Enquadrado, ok? Então, uma boa noite para vocês e essa foi a live de hoje.